aí, pessoal? Beleza? Leozinho da Matemática aqui com vocês para mais um vídeo, só que dessa vez vamos começar a nossa série de radiciação no canal, galera. Pessoal, o que seria radiciação, né? Basicamente, nós vamos trabalhar com raízes, ok? Raiz quadrada, raiz cúbica e assim sucessivamente. Mas antes disso, vamos desde o básico. Por isso, nessa aula 1, vamos focar em entender como encontrar, por exemplo, a raiz quadrada de 9, a raiz quadrada de 16, a raiz quadrada de 25 e assim sucessivamente. É o seguinte, todas as raízes quadradas, vamos pegar, por exemplo, a raiz quadrada de 9 aqui. Ela, na verdade, a resposta dessa raiz quadrada é um número que vezes ele mesmo vai ser igual a 9. Qual é esse número? Ora, é o 3, né? Porque 3 vezes 3 vai dar 9. E o 16? Qual que é um número vezes ele mesmo que vai dar 16? É o 4. 4 vezes 4 vai dar 16. E o 25? Qual é o número vezes ele mesmo que dá 25? Ora, é o 5, na verdade. 5 vezes 5 dá 25. Tá bom, Léo, já entendi isso, mas existem algumas raízes quadradas que são um pouco maiores. Qual é o segredo? Então, galera, na verdade, o importante é que vocês saibam de cabeça qual vai ser até o 10. Então, por exemplo, 1 vezes 1 que dá 1, 2 vezes 2 que dá 4, 3 vezes 3 que dá 9 e assim até o 10. Porque do 10 em diante, pessoal, é possível utilizarmos alguns macetes para deduzirmos os valores das raízes quadradas. E é isso que eu vou ensinar. Então, vamos supor que você já consiga entender, né? Então, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 6 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui e já vou trazer tudo isso aqui pronto para vocês. Beleza, então, pessoal. Fiz todos aqui até o 10, porque até aqui eu sugiro fortemente que vocês saibam de cabeça, porque é a partir daqui que começa a ficar interessante. Então, olha só, além de todas essas raízes que vocês estão vendo aqui, também é importante que vocês saibam, por exemplo, 10 vezes 10, eu sei que dá 100. Logo, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. A mesma coisa com 20. Como que é o 20 vezes 20? Olha só, eu sei que 2 vezes 2 vai dar 4. E eu tenho dois zeros aqui, na verdade. Então, vai ser esse valor daqui e dois zeros. Então, vai ser 400. Qual é a raiz quadrada de 400? Isso mesmo, 20. Olha só, 30 vezes 30. Quanto que dá a resposta aqui? De 3 vezes 3 dá 9 e será 9 e 2 zeros. Então, qual é a raiz quadrada de 900? Vai ser 30. Só mais um. 40 vezes 40. Quanto que é 4 vezes 4? Vai dar 16. E 2 zerinhos, 1.600. Tirando a raiz quadrada aqui, ó, vai dar quanto? Raiz quadrada de 1.600? 40. Vou pausar mais uma vez e colocar todos esses daqui até o 100. Beleza? Já voltamos. Voltamos então, pessoal. Agora sim, tudo completo. Se vocês conseguirem entender isso, vocês já vão conseguir encontrar qualquer raiz quadrada, pelo menos no que vai até 10.000. Por que isso? Então, olha só, pessoal, olha o macete que eu vou utilizar nessa aula, porque na próxima aula eu vou ensinar pelo método da fatoração. Mas nessa aula, veja bem, eu coloquei algumas raízes, por exemplo, aqui, raiz de 144. O que vocês vão ter que observar? Qual que vai ser um número? Ah, Léo, já sei quanto que dá, tudo bem, se você já sabe, mas tem gente que ainda não sacou. Mas olha só, 144. Qual é o número vezes ele mesmo? Ou seja, lembra? O número tem que ser a mesma coisa. Qual é o número vezes ele mesmo que dá 144? O que eu tenho que fazer? Eu vou enxergar esse 144 em qual intervalo ele está. Vamos começar por aqui, ó, sempre dessa forma. 144, ele está entre o 100 e o 400, concordam? Porque o 144 está ali um pouquinho depois de 100, beleza? Então, estão vendo que no caso a raiz de 100 vai ser 10 e a raiz de 400 vai ser 20? Pois bem, então o que eu posso afirmar? Que a raiz de 144 ela está compreendida entre 10 e 20. Ah, então pode ser 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Exato, é uma dessas. Aí como que eu vou descobrir? Agora que vem a dica de ouro, pessoas. O que eu tenho que entender? Olha só, o 100, no caso aqui, vai ser 10 vezes 10, que dá 100, e o 20, que 20 vezes 20 dá 400, eu tenho que pensar o seguinte, o 144 está mais perto de quem? Bom, de 100 ele passou 44. Só que para chegar em 400, meu,
falta muito mais do que só 44. Se eu somasse 44 aqui, já daria 188, que está muito longe de 400. Então, vocês concordam que o 144 está mais perto de 10, ou seja, mais perto de 100? Então, o que que acontece? Como ele está mais perto de 100, a raiz disso daqui ou vai ser 11, ou vai ser 12, ou vai ser 13, ou vai ser 14. Léo, por que que não vai ser 15? Porque todas as raízes quadradas, que o final aqui, por exemplo, 15, né? Que o final seja 5, sempre será 25 no final. Pode ver só, 5 vezes 5, quanto que dá? 25. 15 vezes 15, quanto que dá? 225. Olha aqui, olha aqui. 25 vezes 25, quanto que dá? Dá 625. Só olhar aqui o final. Depois, 35 vezes 35, 3. Aí vai dar 1225. Ou seja, todos os finais sempre vão ser 25. Mas eu explico depois qual é um macete bem legal de você fazer esse cálculo aqui de cabeça. Então, olha só, 11, 12, 13, 14. O que que eu tenho que observar agora? Qual é o último número de 144? É o 4, não é? Então, vamos lá. No 11, qual é o último número? É o 1. Qual é o último número no 12? É o 2. No 13 é o 3. E no 14 é o 4. Mas por que que você está falando isso? Porque agora você vai descobrir de uma forma bem rápida como calcular essa raiz quadrada. Veja só, quanto que é 1 vezes 1? Dá 1. Quanto que é 2 vezes 2? Dá 4. Quanto que é 3 vezes 3? Dá 9. E quanto que é 4 vezes 4? Dá um final, dá 16, só que o final vai ser 6. Ou seja, 144 tem um final 4. Portanto, vai ser esse 2 aqui. Então, essa raiz quadrada vai ser 12. Entenderam? E agora 1024, pessoal, para ficar claro de vez na nossa cabeça. 1024 está em qual intervalo aqui? Bom, 1024 ele está entre 900 e 1600, concordam? Eu vou colocar esses números aqui embaixo. Então vamos lá, ó. 900 e 1600. Lembrando que a raiz quadrada de 900 vai ser 30 e de 1600 vai ser 40. Léo, como é que você fez isso de cabeça rápido? Qual é a raiz quadrada só de 9? 3. E aqui no caso, como são dois zeros, eu só apenas coloco 1. Veja bem, qual é a raiz quadrada de 100? Vai ser o número 1 e a metade de 0, que no caso vai ser 1. Qual é a raiz quadrada, por exemplo, de 1000? Ah, Léo, não dá, não tem metade. Pois é, aí a gente vai ver em aulas futuras. Só que, e de 10.000? Metade, o número 1 e a metade de 0, 2. E assim sucessivamente. Lembrando que esses exemplos são somente com raízes quadradas, beleza? Então, olha aqui, ó. Raiz de 1024. 30, vamos lá. Pode ser 31, pode ser 32, pode ser 33, pode ser 34 e etc. Ah, por que que pode ser 31, 32, 33, 34 e não pode ser 35? Já expliquei. Final 25. Aqui é final 24. E por que não pode ser o restante? Porque, veja, 1024 está bem mais pertinho de 900. Passou aí 124 apenas. Só que para chegar em 1600 é muito mais, concordam comigo? Se a gente arredondasse 1024 para 1000, para chegar em 1600 seriam 600. E para chegar em 900 seriam 100. Ah, beleza? Então, qual é o final dele? Final 4 de novo, né, pessoal? Então, olha só, 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Qual o final 4 que tem? É o 2. Então, a raiz quadrada de 1024 vai ser 32. 32 vezes 32 vai dar 1024. Então, recapitulando para a gente fechar essa aula, a raiz quadrada de um número vai ser sempre, vamos colocar a raiz de 9, vai ser sempre um número vezes outro número. Isso porque, quando nós falamos raiz quadrada, nós estamos falando de um carinha aqui que nós vamos falar na nossa próxima aula, que é chamado de índice, que quando falamos raiz quadrada, tem o número 2 escondido aqui. Ou seja, a raiz quadrada de 9 são dois números iguais que multiplicados dão 9, ou seja, 3 vezes 3, ou como nós vimos na aula, 144, que é 12 vezes 12. Mas sempre, pessoal, o mesmo número. Tá joia? E aí, você está gostando do conteúdo? Quer receber ainda mais dicas e insights valiosos para aprimorar seus conhecimentos?
Então não perca tempo e se inscreva agora mesmo no canal. Ao se inscrever, você terá acesso aos novos conteúdos e ainda receberá notificações de novos vídeos para não perder nada. Além disso, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e ajude o canal a crescer. Clique no botão de inscrição abaixo, curta e divulgue o canal. Obrigado por fazer parte dessa jornada.